O ano era 1942 para os mais de 80 mil soldados aliados menos britânicos, australianos, holandeses e americanos. Estacionados em Singapura, a queda da fortaleza inexpugnável foi um choque que rasgou a alma. Singapura, o baluarte do poder colonial britânico no Oriente, era suposto ser invencível. Mas a invasão japonesa, rápida, brutal e impiedosa, varreu a Península Malaia e culminou na rendição mais humilhante da história militar britânica. A 15 de fevereiro de 1942, o sonho imperial trouxe pesadelo. O sargento J. Thompson, nome fictício para representar os milhares. Um engenheiro australiano acostumado à solidez do concreto e à precisão dos trilhos, viu-se subitamente desarmado e encurralado. Parte de uma multidão gigantesca de prisioneiros de guerra peodóbios. A ordem japonesa era clara e gelada. A partir daquele momento, eles não eram mais soldados. Eram ferramentas, peças descartáveis a serviço do grande império. A honra da rendição era irrelevante. A única coisa que importava era o trabalho que as suas vidas ainda podiam render. O transporte inicial de Singapura para os confins da Tailândia e Birmânia foi um teste de fogo. Os prisioneiros foram empilhados em vagões de carga de aço, sob o calor sufocante dos trópicos, sem ventilação, sem água. E frequentemente sem sequer espaço para se sentarem. A jornada durou dias, um purgatório de metal e vapor, onde o suor, a urina e o medo se misturavam no ar viciado. Muitos já sucumbiram à disenteria e à desidratação antes de verem o seu destino final, mas o destino era infinitamente pior do que a viagem. O Japão imperial, após as vitórias iniciais, tinha uma necessidade logística desesperada. Precisava de suprir as suas frentes de batalha na Birmânia para lançar a ofensiva sobre a Índia, controlada pelos britânicos. A rota marítima era muito vulnerável aos submarinos aliados, que a cada dia tornam-se mais ousados e letais. A solução? Uma linha de abastecimento por terra, uma ferrovia. O plano era de uma ambição e crueldade monstruosas, construir uma linha férrea de aproximadamente 415 quilômetros através da selva mais impenetrável e inóspita do Sudeste Asiático, ligando a Tailândia à Birmânia. A tarefa era, do ponto de vista da engenharia, quase impossível. O caminho atravessava montanhas de calcário, ravinas profundas e florestas virgens dominadas pela monção, por pântanos infestados de parasitas e por um calor que cozinhava a carne humana. Aos prisioneiros de guerra e, crucialmente, a centenas de milhares de trabalhadores asiáticos forçados Romusha, foi-lhes prometido um prazo ridículo e fatal, 1 ano. Quando Thompson e os seus camaradas desembarcaram, foram confrontados com a realidade da selva. Não havia maquinaria pesada. Não havia Bowsers. Não havia explosivos em quantidade suficiente. O exército imperial japonês tinha uma única e vasta ferramenta para o trabalho, Ocarna. Os engenheiros japoneses, liderados pelos seus oficiais de disciplina férrea, apresentaram o projeto com uma frieza burocrática aterradora. Eles tinham o mapa, tinham a vontade, tinham o prazo. Aos prisioneiros, a mensagem era entregue com chicotes e fuzis. O trabalho começaria imediatamente e a única forma de parar seria a morte. A ferrovia, que ficaria conhecida para sempre como a Estrada da Morte, não era apenas um projeto de engenharia. Era uma sentença de morte industrial, onde cada metro de trilho seria comprado com o sangue e a vida dos seus construtores. Thompson olhou para a densidade impenetrável da selva e para as mãos nuas dos seus companheiros. Eles estavam prestes a enfrentar uma guerra contra o tempo, a natureza e a crueldade humana, armados apenas com paz, picaretas e a sua determinação. O pesadelo estava apenas a começar. A chegada ao coração da selva não trouxe alívio. Apenas substituiu o calor sufocante dos vagões pelo calor úmido e constante da floresta tropical. Os prisioneiros de guerra, Pobius, foram descarregados em locais remotos, designados para os seus respectivos campos de trabalho. Havia dezenas de campos ao longo dos 415 quilômetros da linha planeada, cada uma colmeia de sofrimento sob a vigilância impiedosa dos guardas japoneses e coreanos. Para o sargento Thompson e os seus camaradas,
o cenário era de uma miséria imediata e planeada. Os acampamentos eram temporários, projetados para serem erguidos e abandonados à medida que a ferrovia avançava. Consistiam em cabanas rudimentares feitas de bambo e telhados de folha de palmeira, oferecendo pouca proteção contra a monção que se aproximava ou contra os milhares de insetos e parasitas que infestavam o chão. A disciplina japonesa era imediata e brutal. Qualquer sinal de lentidão, desobediência ou simples exaustão era recebido com o bashin, espancamentos sistemáticos. Frequentemente com cabos de picareta, que visavam não apenas punir, mas quebrar o espírito e intimidar os restantes. A escassez era o motor do sofrimento. A ração alimentar diária era miserável, uma pequena bola de arroz, muitas vezes estragado ou infestado de insetos, complementada ocasionalmente por um caldo de peixe aguado ou vegetais fibrosos. O valor nutricional era zero e as calorias mal cobriam o gasto energético de um dia de trabalho forçado. A privação levou a uma inanição crônica. Os homens, outrora soldados fortes, tramam rapidamente em espectros esqueléticos, com os olhos fundos e os músculos em rápida atrofia. A verdadeira ameaça, no entanto, não veio dos chicotes ou da fome. Veio da água e do saneamento. A selva era um campo de testes biológico. Os campos de Pobes eram construídos apressadamente, geralmente perto de riachos para ter acesso à água. Contudo, sem latrinas adequadas e com a água contaminada pelas fezes dos acampamentos a montante. A cólera e a disenteria tornando-se epidemias galopantes e imparáveis. A cólera era um terror absoluto. Espalhou-se como um incêndio, matando homens em horas. A doença levava à desidratação maciça e à falência dos órgãos. Os soldados viam seus amigos a caírem em agonia líquida, incapazes de manter qualquer alimento ou água no corpo. Para os japoneses, um homem doente era um psicodoente e um obstáculo ao trabalho. Não havia medicamentos, exceto o ópio ou sal de Epsom, que raramente chegavam aos campos. E os hospitais eram pouco mais do que valas comuns onde os homens esperavam pela morte, debaixo da chuva e sem abrigo. A disenteria causada por amebas e bactérias não matava tão rapidamente, mas era um tormento constante. Enfraquecia os homens até que se tornassem incapazes de se levantarem, forçando-os a trabalhar enquanto se arrastavam pela floresta, deixando um rasto de sangue e fezes. A humilhação era tão destrutiva quanto a doença. A falta de controlo intestinal minava a dignidade de um homem até ao ponto zero. O sargento Thompson, com a sua experiência em engenharia, logo percebeu a dimensão da tragédia. Os cálculos japoneses eram simples. A taxa de mortalidade era um custo aceitável para cumprir o prazo. O fornecimento constante de novos prisioneiros e trabalhadores asiáticos romucha significava que o trabalho nunca pararia. A vida humana não tinha valor, apenas funcionalidade. No entanto, em meio a essa miséria, começou a surgir a resistência da sobrevivência. Os médicos e enfermeiros prisioneiros, usando o engenho e o pouco que tinham menos cascas de árvores medicinais, trapos limpos e um incrível espírito de sacrifício, lutavam para salvar os seus camaradas. Eles estavam a travar uma guerra secreta contra a cólera, onde a sua única arma era a humanidade e o conhecimento médico rudimentar. A construção da Estrada da Morte exigia a aniquilação total do espírito, mas os prisioneiros encontraram formas de resistir não com armas, mas com camaradagem e o simples ato de partilhar uma colher de arroz. A construção da ferrovia da Bermúdia foi dividida em trechos, cada um com sua própria história de tragédia. Mas nenhum se compara ao desfiladeiro de Konyu, que os prisioneiros batizaram de Inferno de Konyu ou Hell of Pass. Este trecho, a cerca de 180 quilômetros de Banpong, era o epítome da ambição japonesa e da crueldade extrema. Era aqui que as montanhas de calcário sólido se recusavam a ceder, exigindo um corte profundo e vertical para que os trilhos pudessem passar. A velocidade era a nova e letal ordem. Os aliados haviam apelidado o ritmo de trabalho forçado despido velocidade. Um termo cruel que os guardas japoneses gritavam incessantemente. O prazo de 1 ano imposto pelo exército imperial era impossível de cumprir com os métodos tradicionais, mas o general japonês tinha a solução: dobrar o tempo de trabalho.
As jornadas de trabalho duravam até 18 horas por dia, 7 dias por semana. No inferno de Konyu, o trabalho não parava nem sequer sob o calor escaldante do dia ou na escuridão da noite. Os prisioneiros e os trabalhadores Romusha eram forçados a escavar o desfiladeiro de 17 metros de profundidade, usando apenas ferramentas primitivas picaretas, pás e cestos de bambu para remover os escombros. O turno da noite e a iluminação macabra, o trabalho noturno era o mais infame. O desfiladeiro de Konyu era iluminado por fogueiras a óleo e lâmpadas de carbureto, projetando sombras longas e fantasmagóricas nas paredes do desfiladeiro. A visão era infernal, homens esqueléticos, cobertos de pó e lama, parecendo demônios na penumbra, atacando a rocha com uma febre desesperada. Foi essa visão, que parecia a própria entrada para o submundo, que deu ao local o seu nome aterrador. A fadiga tornava o trabalho noturno extremamente perigoso. Acidentes com picaretas, rochas soltas e explosivos improvisados eram constantes. Muitos caíam sob o peso da exaustão e eram imediatamente espancados para voltarem a levantar-se. A engenharia da desesperança dependia do uso de explosivos para quebrar as maiores massas rochosas. Os prisioneiros eram obrigados a perfurar buracos profundos no calcário, usando hastes de perfuração pesadas e marretas. Esta era uma tarefa extenuante, realizada sob a ameaça de punição se o ritmo diminuísse. A segurança era inexistente. A mistura e detonação dos explosivos era realizada apressadamente, resultando em acidentes devastadores, onde homens inteiros eram vaporizados ou mutilados por estilhaços. A perda de um braço, de uma perna ou de um olho significava uma única coisa: a morte por inanição. Uma vez que o homem ferido não era mais útil. Aponte sobre o rio Kwai e o sacrifício, embora o inferno de Konyu seja o símbolo do sofrimento. O projeto também exigiu pontes de madeira colossais para atravessar rios caudalosos, como a infame ponte sobre o rio Kwai conhecida pelos prisioneiros como Tamarkan. A construção das pontes exigia o manuseamento de toros de madeira gigantescos, sob o comando de engenheiros japoneses obcecados pela perfeição e pela velocidade. Para o sargento Thompson, o engenheiro australiano, este era um paradoxo cruel. Ele e outros engenheiros aliados eram, ironicamente, os cérebros por trás do projeto que os estava a matar. Eles eram forçados a usar a sua perícia para calcular cargas, ângulos e tensões, sabendo que estavam a acelerar a máquina da morte japonesa. A resistência moral, neste ponto, manifestava-se em sabotagens mínimas e subtis, pequenas imperfeições nas fundações, erros de cálculo que só se manifestariam meses depois, uma tentativa desesperada de desacelerar o império, sem que fossem imediatamente detetados e executados. O custo de vida era medido em metros, por cada metro de trilho assentado copo ca. No pico do Espido, no verão e no outono de 1943, os prisioneiros morriam a uma taxa alarmante, mais de 100 por dia. A doença e a exaustão haviam transformado a força de trabalho numa massa de carne em decomposição. Os cemitérios cresciam mais rápido do que a ferrovia. O desfiladeiro de Konyu sozinho cobrou a vida de mais de 700 homens aliados e um número incalculável de trabalhadores asiáticos, tudo para que a ferrovia estivesse pronta no prazo. A construção da Estrada da Morte provou que o exército imperial japonês estava disposto a sacrificar mais prisioneiros e Romusha do que o número de combatentes que perderam em muitas das suas maiores batalhas no Pacífico. O projeto era um testemunho da sua crença na supremacia do objetivo sobre a vida humana. Se a crueldade japonesa era a arma primária da Estrada da Morte, a camaradagem aliada era o seu único antídoto. Milhares de homens de diferentes nações, menos britânicos arrogantes, australianos pragmáticos, holandeses metódicos e americanos resilientes, uniram-se numa irmandade forçada pela miséria. Este não era o tipo de camaradagem dos campos de batalha, mas sim um pacto de sobrevivência. Quem tinha mais um pedaço de arroz ou um resto de curativo, partilhava-o. A disciplina militar desmoronou-se, mas foi substituída por um código de honra muito mais profundo.
Os anjos do inferno, os verdadeiros heróis desta parte da saga foram os médicos e enfermeiros prisioneiros. Estes homens, muitos deles oficiais, viram o seu juramento de Hipócrates testado até ao limite da insanidade. Nos campos de cólera, como de Tarsal ou Tamuã, os médicos enfrentavam o terror puro com as mãos nuas. Não havia esterilização nem anestesia. E muito menos medicamentos eficazes contra a malária, a disenteria ou as úlceras tropicais que devoravam a carne dos homens até ao osso. Eles operavam em condições indescritíveis. Usavam facas de bolso ou pedaços de lata afiada como bisturis estrelados apenas com fogo. A anestesia, quando existia, era o próprio desespero do paciente. As amputações eram comuns, realizadas para impedir a propagação de infecções mortais. Com um homem a segurar o seu companheiro enquanto o médico fazia o corte, sabendo que a dor era o único sinal de vida que restava. Um dos atos mais notáveis de engenho médico era a F. Brica de Arroz, uma técnica para tratar a desidratação causada pela cólera. Os médicos sabiam que o corpo precisava de eletrólitos e hidratação. Usando a pouca água limpa que conseguiam ferver e misturando com sal quando disponível e arroz cozido até se desintegrar, eles forçavam os moribundos a beber essa pasta. Era um tratamento desesperado, mas salvou inúmeras vidas onde os japoneses apenas esperavam a morte. A sabotagem silenciosa, o sargento Thompson e os outros engenheiros e homens com competências técnicas também travaram uma guerra silenciosa. A ferrovia tinha de ser construída, mas eles podiam tornar menos eficiente. Construção defeituosa, as pontes e os aterros eram construídos para suportar o peso, mas a drenagem era frequentemente sabotada. Em vez de construir trincheiras de escoamento eficientes, eles agravam de que a água da monção acumulasse e minasse as fundações. Ferramentas e materiais, as ferramentas essenciais, como marretas e picaretas, eram perdidas na selva com a maior frequência possível, atrasando o trabalho. Os explosivos eram misturados incorretamente, resultando em explosões menos eficazes contra o calcário. Fingimento de doença, a resistência passiva era mais segura. Os homens, apoiados pelos médicos tornassemestres em fingir sintomas de malária ou disenteria. Os médicos, muitas vezes à custa de espancamentos, emitiam certificados de inaptidão para proteger os mais fracos. O poder da cultura e do humor à resistência não era apenas física, era mental. O moral era mantido por atos simples e profundos de humanidade. Muitos prisioneiros tinham formação musical e, sob o risco de punição, eles criaram orquestras improvisadas usando latas velhas, garrafas e pedaços de bambu. O som da música, jazz, blues ou canções populares antigas elevava o ânimo e fornecia um escape mental. O humor era a última arma. Os prisioneiros gozavam com a ineficiência, a disciplina excessiva e a ignorância dos seus captores. O riso era um ato subversivo que afirmava a sua humanidade, recusando-se a serem reduzidos a meros animais de carga. A estrada da morte deveria ter aniquilado o espírito, mas, ironicamente, forjou uma comunidade de resiliência e sacrifício mútuo. Os homens aliados sobreviveram por causa uns dos outros, não apesar dos seus captores. A sua guerra era para manter a chama da humanidade acesa no coração da escuridão. O prazo, que parecia uma loucura suicida, estava a esgotar-se. No final de 1943, a velocidade do Império atingiu seu pico de frenesi e morte. O exército imperial japonês, determinado a provar que podia conquistar o impossível através da força bruta e do sacrifício humano, acelerou o ritmo de trabalho para níveis desumanos. Em 17 de outubro de 1943, a construção da ferrovia da Lândia foi oficialmente concluída. No meio de uma selva lamacenta e coberta de mosquitos, as duas extremidades da linha de 415 quilômetros uniram-se. A celebração japonesa foi breve, mas intensa. Eles haviam conseguido a sua proeza logística, um feito que a engenharia britânica havia considerado impraticável. Mas o triunfo deles era o epitáfio dos homens que a tinham construído. O foco no custo real, os Romusha enquanto o mundo se lembra principalmente. Dos 12.621 prisioneiros de guerra aliados que morreram na construção da ferrovia. O verdadeiro custo da estrada da morte é muito mais sombrio.
Os podovelios eram apenas uma fração da força de trabalho. A maioria esmagadora do trabalho foi realizada pelos Romusha menos trabalhadores asiáticos forçados, recrutados ou sequestrados à força de regiões como Malásia, Java, Tailândia, Birmânia e China. Para os japoneses, os Romusha tinham um valor ainda menor do que os prisioneiros ocidentais. Eles não tinham a proteção mínima conferida pelas convenções de Genebra que o Japão ignorou, mas era vagamente consciente. Estima-se que entre 200 mil a 300 mil Romusha foram forçados a trabalhar na ferrovia. Condições incomparáveis, enquanto os poderes sofriam de fome e doença, os Romusha enfrentavam condições ainda piores. Recebiam menos rações, tinham menos acesso a cuidados médicos rudimentares e eram frequentemente abandonados para morrer nas suas cabanas quando ficavam doentes. A taxa de mortalidade entre os Romusha é incerta, mas as estimativas credíveis variam entre 70 mil a 100 mil mortes. Por cada Po aliado que morreu, 5 ou mais Romusha perderam a vida. A ferrovia foi terminada, mas a matança continuou. O destino dos sobreviventes foi misto. Muitos pobres que sobreviveram à construção foram transferidos para outros campos de trabalho, ou enviados para o Japão para trabalhar nas minas e fábricas, enfrentando viagens de navio chamados Elships que se tornaram alvos fáceis para os submarinos aliados. O sargento Thompson, se tivesse sobrevivido à construção, teria trocado o inferno da selva por outro inferno. O silêncio da vitória japonesa ferrovia funcionou por pouco tempo. Embora fosse crucial para o reabastecimento japonês na Birmânia e Índia, o seu impacto estratégico foi limitado. Os bombardeamentos aliados tornam-se cada vez mais frequentes e precisos. As pontes de madeira e os aterros construídos apressadamente pelos prisioneiros e Romusha, e muitas vezes sabotados sutilmente como Thompson e seus colegas planejaram, tornaram-se alvos fáceis. O tráfego ferroviário era constantemente interrompido, e a linha da morte provou ser menos eficaz do que o exército imperial esperava. O sacrifício de dezenas de milhares de vidas humanas foi, em grande parte, em vão. Para os prisioneiros, a conclusão da linha não significou o fim do sofrimento, mas apenas uma mudança de cenário. Eles haviam sobrevivido ao pior, à fase de maior mortalidade, mas o fantasma da doença e o chicote continuaram à sombra até que o som final da guerra se silenciasse. Quase 2 anos depois, o fim da guerra chegou de repente, não com um estrondo, mas com um silêncio. Em agosto de 1945, após os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki, o Império Japonês rendeu-se. Para os prisioneiros de guerra pobres sobreviventes na selva, a notícia inicial foi recebida com incredulidade. Muitos estavam tão debilitados e presos na rotina de sobrevivência que mal conseguiam processar a liberdade. A libertação não foi imediata nem fácil. Muitas patrulhas japonesas nas áreas remotas hesitaram em libertar os seus prisioneiros. Alguns até consideraram a execução em massa. No entanto, as ordens do alto comando japonês prevaleceram. Aeronaves aliadas começaram a sobrevoar os acampamentos remotos, largando suprimentos médicos, alimentos e, crucially, panfletos de rendição. O sargento Thompson e os outros sobreviventes, esqueléticos e doentes, emergiram da selva para serem resgatados. O regresso aos fantasmas, a viagem de regresso para a civilização, foi uma inversão da viagem de 2 anos antes. Desta vez, foram tratados com dignidade, mas o peso psicológico era incomensurável. O trauma físico era visível, ossos quebrados, cegueira, malária crônica, disenteria e uma miríade de doenças tropicais. Mas a ferida mais profunda era a invisível, o trauma psicológico. Muitos sobreviventes sofriam de transtorno de estresse pós-traumático, TSPT. Vivendo com o medo constante, a desnutrição mental e o sentimento de culpa por terem sobrevivido quando tantos outros morreram, a adaptação à vida normal era quase impossível para alguns. O luxo de um prato cheio de comida ou a simples escolha de que roupa vestir eram confrontos com uma realidade que tinham esquecido. A justiça tardia com o fim da guerra. Veio a busca por justiça. A história da ferrovia da morte não podia ser escondida. Foram instaurados os julgamentos de crimes de guerra de Tóquio e de Singapura.
visando punir aqueles responsáveis pelas atrocidades cometidas na ferrovia e nos campos de Pobius. Acusados, muitos dos oficiais japoneses e guardas coreanos que eram frequentemente mais brutais do que os próprios japoneses. Como forma de provar a sua lealdade ao Império, foram identificados pelos sobreviventes. Resultados: foram realizados centenas de julgamentos. Muitos guardas e oficiais de campo foram condenados e alguns executados. O tenente-general Seizaburo Hazaki, o oficial de mais alta patente responsável pela supervisão da ferrovia, foi condenado à morte, um símbolo da tentativa de retribuição. No entanto, muitos dos principais arquitetos do sistema nunca foram levados à justiça. O legado de sangue e aço à ferrovia da Bermândia foi considerada uma vitória logística pelos japoneses. Mas a sua história foi reescrita pelo custo humano. A linha, que deveria ter sido uma artéria vital do Império, foi rapidamente desmantelada e abandonada após a guerra. Partes dela foram reaproveitadas pelos aliados, mas grandes sequências foram reclamadas pela selva, engolidas pela vegetação e pela ferrugem. Hoje, a Estrada da Morte é um memorial. Os comboios ainda circulam em parte do percurso, mas o desfiladeiro de Konyu Rafiar foi transformado num museu. Um santuário silencioso onde os visitantes podem percorrer a rocha escavada à mão. O verdadeiro legado da ferrovia é triplo: o custo humano esquecido. É um lembrete sombrio das dezenas de milhares de Romusha que morreram, cuja memória e identidade foram perdidas na história. O poder da resistência é um testemunho da humanidade e da camaradagem dos Peus, que se recusaram a sucumbir à desumanidade e provaram que o espírito de união é mais forte do que a crueldade organizada. A memória da indústria da morte, a ferrovia permanece como um monumento ao quão longe um regime está disposto a ir, transformando a vida humana em mero custo de produção para um objetivo militar. O sargento Thompson e os seus camaradas carregaram as cicatrizes da Estrada da Morte até ao fim dos seus dias. Eles construíram algo que deveria ter sido seu túmulo, mas, em vez disso, tornaram-se os guardiões da sua história, garantindo que o seu sacrifício nunca fosse esquecido. A história da Estrada da Morte é mais do que números. É uma prova da humanidade que se recusa a morrer sob o peso da crueldade. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual foi, para si, o ato mais impressionante de resistência dos prisioneiros, o trabalho dos médicos ou a sabotagem silenciosa dos engenheiros? Queremos saber o que mais o tocou. Se esta saga épica de sofrimento e camaradagem o marcou, não se esqueça de deixar o seu like e de Sergipe inscrever no Arquivo Bravo. A sua subscrição ajuda-nos a desenterrar mais destas histórias essenciais. Ative o sino para não perder o nosso próximo mergulho nos arquivos mais proibidos da história militar. Até a próxima, soldado. Dispensados,